Vamos iniciar o nosso culto desta terça-feira orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, aquele que nos mantém, aquele que nos dá vida, graças nós te damos, ó Deus. Graças nós te damos, ó Senhor, santo, bondoso, maravilhoso, Pai, nosso Pai. O Senhor é o Pai. Nós queremos te engrandecer nesta manhã, queremos te exaltar, te adorar, te glorificar. Estamos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor. Oferecemos ao Senhor este tempo para prestar ao Senhor um culto de adoração. Estamos com a Tua palavra aberta, queremos juntos aqui como igreja crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aceita-nos, Senhor, como adoradores, cultuadores, servos. Queremos aprender do Senhor. Fala conosco. Abre, Senhor, o entendimento. Muitos, mas muitos de nós têm um entendimento fechado, Senhor. Parece que está lacrado. Não conseguem dar um pequeno passo à frente. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entendermos. Eu oro assim por mim e por todos os meus queridíssimos irmãos e irmãs, sempre no nome daquele que é poderoso e que aguardamos ele vir nos buscar, Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês, primeiro, o assunto, eu acho que é extremamente importante isso aqui que eu vou falar. Importante para mim, porque eu também preciso aprender aquilo. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, na primeira partezinha ali que a gente chama de parte A. Então 1 João, capítulo 2, versículo 15, na parte A. Está escrito assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Irmãos, eu não sei, não tem como saber isso, mas para mim é dificílimo. Eu não vou negar, não vou ser falso, mentiroso, dissimulado em dizer que eu não me interesso por nada que o mundo oferece. Talvez existam pessoas que estão nessa condição. Eu sou sincero em dizer para vocês, eu não estou. Eu me interesso. Eu gosto de coisas que existem. Sei lá, de repente
eu vou falar uma, duas, três, quatro coisas aqui, você diz, para mim não, isso não tem valor. Mas outras coisas que se eu for continuar falando, para você muito provavelmente vai ter valor. Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço ninguém que não ame. Amar aqui não é assim, viver em função daquilo, sabe? Olha, se eu não tiver aquilo, eu não vivo. Se eu não tiver aquilo, eu não sou feliz. Não, não é isso. Eu não vou morrer feliz se eu não tiver isso. Não, não é isso. São coisas assim que são... Eu acho que são, porque são coisas que a gente não tem e que gostaria de ter. É claro, ninguém aqui é infantil ao ponto de achar, né? Se você passa a ter uma dessas coisas, você vai querer outras, porque o mundo é assim. Porque o ser humano é assim. Em tudo, absolutamente tudo. Quando a gente não sabia nada, a gente queria saber alguma coisa, não é? Hoje a gente sabe uma coisinha ou outra, a gente não quer saber mais. É assim, tá vendo? O corpo, a alma é assim. Mas eu vivo no espírito. Sei lá, eu não quero dizer que é mentira, porque é muito forte, né? A pessoa está falando e eu falar assim, não é verdade, é mentira, mas eu não acredito. E para Paulo falar isso lá na ilha de Patmos, né? Estava lá já, largado lá, jogado lá na ilha de Patmos, velhinho. Para ele citar este assunto, não amem o mundo nem o que nele há, é porque é um assunto seríssimo. Então, a gente precisa entender muito bem o que está escrito na Bíblia, porque senão a gente fica se autopunhalando, sabe? Eu sou uma pessoa má, se punhala. Não amem o mundo. Não quer dizer que... Eu imagino, não quer dizer que a gente não possa querer ter, né, Altino? Eu trabalho com isso, eu preciso ter mais cliente, preciso ter mais freguês. Não é? Isso é natural, porque senão você não paga as suas contas, senão você não pode, nos dias de hoje, ter condições de ter uma educação melhor, ou para você, ou para os seus filhos. E a gente chega, amados irmãos e queridas irmãs, a fazer sacrifícios para ter as coisas. É ou não é? Quanta gente está pagando uma casa, Não, olha, eu não estou dizendo que isso está errado, hein? Eu entendo que todo ser humano deveria ter uma casa, um lugar para morar. Não embaixo de ponte, um lugar, sabe, sem condições de se morar.
Mas este mundo, este país, não é só o Brasil, claro, mas a gente está aqui, nós temos que falar do Brasil, né? Esse mundo é dominado, este mundo é dirigido, é comandado por pessoas honestidade zero. Infelizmente, a honestidade dessas pessoas é zero. Vocês se lembram, há um tempo atrás, eu preciso deixar isso claro, apesar de achar que já deixei isso claro lá atrás, mas quando nós estávamos na época da eleição, eu nunca pedi para ninguém votar em ninguém, claro que não. Mas eu, como cidadão, sempre deixei claro a minha posição. Até porque o nosso programa aqui, e o que nós fazemos aqui, é dirigido a Deus. Mas como nós estamos neste mundo, nada melhor do que orientar ou tentar orientar as pessoas para o melhor. Então eu sempre deixei claro que o melhor na época não é porque era o melhor ou porque foi o melhor. Eu sempre, se você for resgatar lá os vídeos da época da eleição, você vai me ouvir falar isso. É o menos ruim. Sempre usei esse termo. Não porque é o melhor, porque é o supra-sumo, porque é o menos ruim. As pessoas optaram, sei lá, por algo ruim. Então, nós estamos aí, ó. Ovo caríssimo, porque é um mundo de pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. Então, se não houver sacrifício, ninguém tem um telefone, ninguém nem tem uma bicicleta. Então, as pessoas precisam fazer alguns sacrifícios para satisfazer os desejos ou até as necessidades da sua família. E João fala da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e, curiosamente, olha, quando eu falo para vocês que este mundo está na mão de pessoas completamente sem noção, porque hoje eu passo ali às vezes, sempre, né? Perto daquele cemitério, pelo menos uma vez por semana eu passo ali, flamboyando, e tem um bar muito chique ali, muito chique o bar. Então, eu vejo ali, estacionado, bem em frente àquele bar, assim, na calçada, muitas Ferraris de todas as cores. Ferrari preta, vermelha, verde, e vai por aí afora. Né? Por que eu estou falando isso? Porque João cita cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, que nós não devemos ostentar. E naquela região ali, é pura ostentação.
né? Agora existe até esse negócio de funk, sei lá o que, ostentação. Os caras põem lá um monte de corrente, tudo falsa no pescoço, né? Fica balançando um monte de nota de 100, de 200, fazendo vídeo e tal. Ostentação. Hoje a maioria quer ostentar, quer mostrar o que tem. Ou às vezes o que não tem. E ostentação de bens é um produto, segundo João, do pecado num mundo sem Deus. João estava debilitado, idoso, cansado. Mas era um homem de uma perspicácia espiritual, né? Fantástica. Se você continuar lendo ali, 1 João capítulo 2, versículo 15, nós lemos a parte A. Não amem o mundo nem o que nele há. Agora, se você for para a parte B, o que você vai encontrar? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa exclui a outra. Ou é isso, ou é aquilo. É impossível, queridos irmãos e queridas irmãs. É bíblico. Não é conclusão minha. Você está com a Bíblia aberta, 1 João 2,15. E é isso que está escrito aí, que é impossível amar a Deus e ficar com as mãos dadas com o mundo. Principalmente o mundo de hoje. Principalmente esse mundo louco, doido, que faz exatamente aquilo que é contrário ao que Deus diz na sua palavra. Eu publiquei agora de manhã no meu blog. Entra lá, lê lá, comente. Né? Você que nos acompanha pelo YouTube, dê lá o seu likezinho, comente. Tem lá sobre ser homem e ser mulher. Foi isso que eu publiquei lá. Porque há uma discussão de valores no mundo. O que tem valor? O que é verdadeiramente valoroso numa pessoa? E a gente queira ou não, a gente aceite ou não, entenda ou não, nós todos medimos as pessoas pela aparência. Porque nós fomos criados assim. Olha, eu estou me segurando para falar isso aqui, porque são coisas, às vezes, muito fortes. São coisas fortes no sentido de que nem todo mundo vai entender o que eu estou falando. E, sabe, eu não estou afim de discussão, de bate-boca, eu não quero isso. Eu quero que a gente cresça juntos na graça e no conhecimento do Senhor.
Mas a gente olha para uma mulher bonita, qualquer homem, não me venha com... Não, olha, você olhou, não quer dizer que você deseja, mas você olhou, você identificou que aquela mulher é bonita. A primeira coisa que vem na cabeça do homem, ela não tem defeito. Ela é bonita, ela não tem defeito. A mulher olha para um homem bonito, não quer dizer que ela deseje, não é isso. Ela achou que, olha que sujeito bonito, ou olha que moça bonita, que garota bonita. A mulher vai dizer, esse homem não tem defeito. Um sujeito bonito desse não pode ter defeito. Não é assim que a coisa funciona, mais ou menos? Depois a pessoa vai ficando mais velha e tal, e eu sempre brinco dizendo que o tempo é o maior fabricante de monstro que existe. Mas aí a gente vai olhando para a gente mesmo, a gente vai vendo que a gente mudou muito, e a outra pessoa também mudou, e vai todo mundo mudando junto. Mas a primeira impressão, o primeiro impacto, né, é a pessoa que é bonita não tem defeito. Nos padrões de beleza deste mundo, a pessoa que é bonita é honesta. A pessoa que é bonita é capaz. Infelizmente, o contrário é verdadeiro, né? Porque a gente está nos padrões do mundo. Olha como é difícil não amar o mundo e nem o que nele há, porque isso o mundo foi nos ensinando. E nesse negócio do dia a dia, a gente acaba todos nós, cristãos ou não, salvos ou não, tementes a Deus ou não, as pessoas se esquecem e nós nos esquecemos que a vida é uma viagem só de ida. Você entendeu isso? A vida é uma viagem só de ida. Eu vou perguntar para você de novo, você entendeu isso? Sabe por que eu estou perguntando? Porque às vezes as pessoas ficam, mas não entendem. Dizer que a vida é uma viagem só de ida é afirmar o óbvio, que não é possível para ser humano nenhum, ou para qualquer ser existente, repetir uma hora sequer. Ninguém consegue repetir uma hora. Nenhum dia pode ser apagado. Não tem como apagar aquele dia. Eu quero apagar aquele dia. Não tem como. A vida é uma viagem só de ida. A gente vai deixando rastros. Uns deixam rastros bons, rastros perfumados. Outros deixam rastros horríveis, mal cheirosos, fétidos. E a gente precisa se autoanalisar, nós precisamos ter tempo para isso. O irmão, hoje, o Getúlio, né, perguntou algumas coisas. Eu sei que ele perguntou aquilo tudo, e eu tentei esclarecer, fundamentado nos dias de hoje. Nos dias de hoje, que rastros eu estou deixando para trás? Porque as pessoas, elas enganam, elas traem umas às outras. Elas falam pelas costas. Elas são amigas até a página 2. Eu tive
um caso esse final de semana, fiquei muito triste. Legal, fiquei triste. Me senti, sei lá como eu me senti de um jeito como eu não me sentia há dezenas de anos. Porque as pessoas, elas fazem o que elas querem fazer, sabe? É cada um preocupado com o seu umbigo mesmo. E aí a gente vê e observa como nós vivemos apaixonados pelo mundo. Ninguém se farta com as guloseimas apetitosas que o mundo coloca debaixo do nosso nariz. Quem é de nós? Olha, quem é que ainda considera a vontade de Deus como alvo principal? Quem? Não, a vontade de Deus é essa, eu vou fazer a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade de Deus, então tudo bem. Aí você perde amigo, aí você perde parente, aí você perde emprego. Ah, meu Deus! Quem é que pergunta pela vontade de Deus quando ele ou ela encontram alguém que lhe agrada? Será que isso é a vontade de Deus? E aí eu poderia aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, né, falar de Sansão, por exemplo. Eu não gosto muito de ficar, sabe, mas eu poderia falar, não, eu vou falar. Lá em Juízes 14:7, né, Sansão viu aquela mulher, eu vou lá, bater um papo com ela. E você vê esse papo que virou na vida dele, né? As pessoas hoje, e nós, isso daqui está virando toda hora, eu vou ficando para lá, não sei. As pessoas hoje estão preocupadas numa profissão que promete carreira, numa profissão que traga grana. Mas isso não é de hoje, não, isso não é hoje. O ser humano é assim. O que dá dinheiro? O que me traz reconhecimento, vantagem? Porque, olha, primeiro eu quero gozar a vida. Porque daqui a pouco a vida passa, a gente não aproveitou nada. Aí a gente acaba tolerando com esse papinho, com essa conversa, qualquer bugiganga cara, e a gente não se dá conta de que o mundo fica cuspindo no prato da gente, prejudicando a nossa alma. Ninguém mais consulta o Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer aqui, preciso da sua ajuda. E para muitos, este arrependimento vem muito tarde, né? Aí já não dá mais, aí a coisa já degringolou. O primeiro-ministro, né, israelense, Netanyahu, né, ontem, dia 11, ontem, eles tiveram
uma reunião lá em Israel com os líderes religiosos, porque a coisa está tensa, mas tensa demais lá em Israel. Então, houve uma reunião com os religiosos lá e o primeiro-ministro, acho que é primeiro-ministro mesmo, se não for, vocês me desculpem, olha, disse, olha, isso está nos jornais aí hoje, está, porque ele foi extremamente criticado. Ele disse, não é sempre que Deus ajudou o povo judeu. E falou isso para os líderes religiosos. E está sendo criticado porque quando Deus não ajudou o povo judeu, é porque o povo judeu estava em pecado. E isso ele não salientou. Ele não salientou isso, então ele está sendo muito criticado. Todas as vezes que o povo judeu não foi cuidado por Deus, como um pai cuida de um filho, é porque o povo estava em pecado. E você lê sobre isso, por exemplo, lá em Esdras, capítulo 9. Quando Esdras, em desespero pela situação do povo, rasga as roupas, arranca cabelos e fica meio num estado catatônico. O que eles tinham feito naquela época? Esdras 10, 44. Eles tinham se casado com mulheres estrangeiras e tinham gerado filhos. O problema não é se casar com mulher estrangeira. O problema é se casar com mulher estrangeira que não criam no Deus verdadeiro. Então se contaminavam porque passavam para agradar a mulher, né, a não viver em função do Deus verdadeiro. E os filhos eram criados um pouco nos deuses das mulheres e um pouquinho no Deus verdadeiro. Então o povo judeu ali se juntou, miscigenou com povos pagãos. Nesse momento, Deus não ajudava Israel mesmo. E nós temos também dificuldades, irmão, irmã, em obedecer ao nosso Deus. Nós somos rápidos em firmar compromissos com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que prometer para a gente. Presta atenção, você não quer saber. Eu não quero nem saber quem é. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Ah, não é bem assim não. Qualquer pessoa que prometer lucro, rendimento, reconhecimento, vantagem, as pessoas estão fechando qualquer negócio hoje. E eu gostaria de levar você para dar mais uma lidinha na Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Não é para seguir qualquer um. Não é para fazer qualquer coisa. Não é para se associar a qualquer pessoa. A gente faz isso porque nós amamos as coisas deste mundo.
difícil não amar. Ora, se fosse fácil, a gente não precisaria estar aqui conversando a respeito disso. Eu tenho dificuldade. Eu tenho. Eu vou dizer que eu não tenho, eu vou dizer que eu não. Eu não sou nada. Eu não sou perfeito. Vivo falando aqui e não falo isso para... Eu falo porque é para dizer para vocês mesmo, eu não sou perfeito. Eu erro de montão. Gostaria de errar infinitamente menos, mas erro. Quando a gente é fiel ao Senhor, e eu luto para ser, viu? Não pensa que eu não luto, não. Eu luto. Mas às vezes eu não consigo. Mas quando a gente é fiel ao Senhor, a gente é chamado de pessimista. Você abre a internet, abre esse Instagram, essas coisas. É só otimismo. É só otimismo. E o rio Eufrates continua secando, mas é só otimismo. Mas o rio Eufrates está seco praticamente. Tem lugar que não tem mais água. Mas é só otimismo. É só otimismo. A primeira dama dizendo, olha, me segurem porque eu vou sair voando aqui quando ela chegou na Índia. E o Rio Grande do Sul lá, debaixo d'água lá. Ainda falou namastê. Você sabe o que quer dizer isso? O mesmo Deus que habita em você é o que habita em mim. A Índia tem 5.000 deuses. Nós gostamos das coisas deste mundo. E a palavra de hoje diz para a gente assim: não tem como gostar das coisas deste mundo e amar a Deus. Não sou eu quero que você entenda isso. Ah, não, isso é a opinião dele. Não, desculpa, você está errado, você está errada, não é minha opinião. Leia a Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ou você ama a Deus e gosta das coisas de Deus, ou você ama o mundo e gosta das coisas do mundo. Nós, e às vezes eu sinto isso, a gente está caminhando aqui, eu já preguei sobre isso uma vez e isso me veio de novo agora aqui na cabeça. Que a gente está caminhando, então além de levar o nosso peso, a nossa estrutura física, carnal, a gente carrega ainda um peso morto. E aí dificulta para a gente atingir o objetivo da fé. E tem coisas que nós temos que abandonar. Esse peso morto nós temos que abandonar por amor a Jesus. Seja Ele o que for. Quando a gente pega esse peso morto e joga fora, a gente vai ter vantagem sempre. Porque esse peso morto faz parte da infidelidade para com Deus. E a gente, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos rapidamente, urgentemente, nos inflamarmos novamente em amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor que nos sustenta, Senhor, ajuda-nos, Deus querido, a colocarmos este peso morto fora das nossas vidas. Dá-nos a graça de termos força para fazermos isso. Dá-nos, Senhor, a graça de não seguirmos as coisas do mundo, de nos preocuparmos em não ter a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Ora, você tem muito, que bom, que maravilha, que Deus continue te abençoando. Mas não ostente. Ajuda-nos, Senhor, a não esticarmos os nossos olhos para aquelas coisas que só fazem parte do nosso pensamento. Ajuda-nos, Senhor, a não querermos mais do que precisamos. Não do que queremos, mas mais do que precisamos. Dá-nos um entendimento sobre isso. Continua falando conosco neste dia, Senhor. Tem muita coisa que não precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esforçarmos por coisas que só vão trazer cansaço para a gente, benefício nenhum. Esta é minha oração por mim, primeiro por mim, e também pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém.